E a gente já tem, professora, a matéria de agora, de manhã. Polícia Federal prende o ex-ministro Gilson Machado em Recife. Ele teria atuado para tirar Cid do país e arrecadar valores para Bolsonaro. A informação foi confirmada à CNN por fontes da Polícia Federal. O PGR, o Paulo Gustavo Gonet Branco, pediu ao STF a abertura desse inquérito contra o Gilson Machado por obstrução da investigação de organização criminosa e favorecimento pessoal. Foi nessa semana que isso já aconteceu, e o requerimento tem como base informações da Polícia Federal de que ele teria atuado no dia 12 de maio para obter a expedição de um passaporte português junto ao consulado de Portugal no Recife, em favor do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do Bolsonaro, para, abre aspas, viabilizar a sua saída do território nacional. Além disso, Machado teria promovido por meio do seu perfil no Instagram uma campanha de arrecadação de doações em dinheiro, que seriam destinadas a Bolsonaro. O que, professora, também chamou a atenção de investigadores, porque não pode mais arrecadar doação. É uma outra regra que foi criada aí no transcorrer dessa loucura persecutória que a gente está vendo hoje no Brasil. No PGR, no pedido da PGR, o Gonet diz que Machado não teve êxito na emissão do documento para Cid, mas que a Polícia Federal ainda considera possível que ele, aspas, busque alternativas junto a outras embaixadas e consulados, fecha aspas, para essa finalidade. Segundo o PGR, que é o... Qual que é o nome daquele cara que eu sempre... A gente deu o apelido para ele, que ele tem... Gonzo. É Gonzo, ele tem a cara do Gonzo, o Gonet. Mas de bobo não tem nada. Segundo Gonzo, essas informações levantam suspeita de que o Machado estaria atuando para obstruir a ação penal sobre tentativa de golpe. A PGR pediu que o ministro Alexandre de Moraes autorize não só a abertura de inquérito, mas também a adoção de medidas de busca e apreensão, que seriam em prol do avanço das investigações, que podem se beneficiar do achado de documentos, anotações, registros, mídias, aparelhos eletrônicos e demais dispositivos de armazenamento de dados, reveladores de circunstâncias delituosas. Está aí o resumo dessa matéria. Professora Paula, eu, como alguém que estudou direito constitucional e trabalhei em escritórios criminais também, eu tô olhando para, assim, a continuidade. Muita gente fala de arrefecimento toda hora, o pessoal vem e volta, traz isso daí, né? Vai e volta, traz esse negócio de dá para dialogar, dá para conversar com esse pessoal, e na verdade o que a gente está vendo é exatamente o oposto. Não tem, enquanto a gente não mudar e não romper com esse regime, pelas vias de reforma, pelas vias institucionais, mas enquanto não houver uma organização maior, percebe que um a um dos ministros do Bolsonaro e do Petit Comitê e de todo mundo que eles querem pegar, eles vão pegar, professora. Exatamente. Marcos, só para complementar, já que a gente está falando das últimas notícias, é que saiu agora mesmo. A produção não teve tempo de produzir o material para a gente comentar. A notícia saiu agora, 10, 15 minutos atrás, quando a gente estava entrando. Saiu essa notícia do Gilson Machado, e agora sai, eu vou pegar, vou ler para vocês o que está escrito no UOL. Eles só tiveram tempo de escrever um parágrafo, porque é notícia quente mesmo aqui no Fio Diário, então a gente já merece o like, né? Eu dei uma olhada ali, tem mais gente assistindo do que like, então, por favor, dá o like, ajuda a gente a chegar a mais pessoas. E o portal do UOL, Marco, traz a seguinte informação: ó, Mauro Cid é preso. O que aconteceu? Investigação da Polícia Federal mostra que o ex-ministro do Turismo, Gilson Machado, tentou obter o passaporte português para o Cid, que foi o que o Marco estava comentando. Isso foi interpretado pelas autoridades como uma tentativa de fugir do país e atrapalhar o andamento do inquérito da trama golpista em curso no STF. E o Machado também foi preso. Então, não foi preso somente o Gilson Machado, que não está sendo investigado por nada. Depois aí o Marco pode comentar a parte técnica do direito, porque eu sou leiga, mas o que eu sei é que ele não estava sendo investigado por nada, e agora ele foi preso porque teria tentado um passaporte para o Cid, que talvez, quem sabe, supostamente fugisse do Brasil. Agora, é interessante que, assim, Posso comentar, professor? Claro, comenta. Tá tendo uma confusão também aqui, ó.
Ah. 9h58, atualizado, 10h11, matéria da Mirelle Pinheiro, do Metrópolis. Após pedido, STF revoga prisão de Mauro Cid. Da Mirelle Agora Pinheiro. revogou a prisão? A Pediu e informação revogou? oficial é que o tenente-coronel teria sido detido pela Polícia Federal. A defesa, no entanto, nega que o militar tenha sido detido e tem a ver com essa questão do passaporte também. Mas Ó, eu vou estão até uma dor mostrar de no meu cabeça, vou apurar isso celular daqui, ó. aqui, porque eu postei o print, ó. Saiu agora no. Opa, deixa eu aparecer o UOL aqui, né? Tá no UOL, ó. Mauro Cid é preso. Saiu agora 9h57. Então, a gente está passando as informações que estão na mídia, estamos apurando em tempo real. Se tiver alguma imprecisão, a gente vai corrigir. Agora, eu estava comentando a respeito do Gilson, o Gilson Machado foi preso, né? Não está sendo investigado por nada. Aí eles sempre alegam que é por causa de atrapalhar as investigações da suposta narrativa da trama golpista, mas a gente viu que a fase de instrução do inquérito já acabou. Já não tem mais como atrapalhar a produção de provas, os depoimentos, porque tudo isso já aconteceu. Até onde eu sei, o Mauro Cid estava usando tornozeleira eletrônica. Não sei se ele tirou a tornozeleira eletrônica, porque é o comum do regime, né? As pessoas vão para casa e ganham a sua liberdade, entre aspas, porque elas não podem usar rede social, não podem dar entrevista, não pode falar com ninguém, não pode aparecer. O Felipe Martins não podia aparecer nem em vídeo dos outros. Se ele aparecesse no vídeo dos outros, já daria problema. E ficou escancarado depois do que os ministros disseram, que eles são admiradores da China. É claro que eles são admiradores da China, eles estão tentando implementar censura nos moldes chineses aqui. A Jan já falou a respeito de censurar o TikTok, porque a extrema-direita estava tendo muito espaço. Eles usam as criancinhas como escudo, a gente já falou isso aqui milhares de vezes. Agora, outra bomba que saiu também ontem de noite, que a gente vai comentar e que creio eu, Marco, esteja ligada com isso, eu caí, aí ó, ele botou o print, ó, PF prende Mauro Cid e ex-ministro Gilson Machado por ordem de Moraes, tá aí, ó, a matéria da UOL que foi atualizada agora, ó, 9h40, foi atualizada agora, às 10h04, 10 minutos atrás, dizendo que ele foi preso, então a gente ainda tá apurando, mas em princípio os dois estão presos. A impressão que me dá é que é o seguinte: a gente vai comentar a matéria da Veja. Pode dividir a tela aqui com o Marco. A gente vai comentar mais para frente, obviamente, né, Marco, a matéria da Veja, mas a impressão que eu tenho é que, como a delação do Cid caiu, eles estão precisando de outra. Não sei, será que pode ser isso? É bem democrático, tem a cara da democracia, né? É muito louco isso, porque atrapalhar na investigação, obstruir investigação, professora, envolve o uso de meios minimamente razoáveis, né, para você conseguir obstruir uma investigação. E eu acho muito bizarro essa questão de ele pode ir atrás de outras embaixadas, porque eles ficam toda hora tentando usar os requisitos da prisão preventiva como se fossem normais e como se não fosse excepcional. Exato. E eu acho que isso mostra muito o estado de coisas. É muito engraçado ver o Adriles no bastidor, com os livros caindo. E assim, Marco, eu só queria fazer um pequeno acréscimo. Ninguém se questiona, porque assim, os ministros sabem o que eles estão fazendo. Agora, o que fica na minha cabeça é assim: jornalistas, o povo que acha realmente que teve uma trama golpista e tudo mais, será que eles não pensam em nenhum momento assim, ué, mas por que que essas pessoas conseguem ter liberdade em países como Espanha? Saiu outra decisão da Espanha falando, ó, Xande, crime de opinião em país democrático não é crime, né? Façam a ditadura de vocês aí no Brasil, mas aqui na Espanha o Oswaldo Eustáquio é livre para falar. Se ele quiser falar coisas legais ou se ele quiser falar besteiras, ele pode falar. O Alan dos Santos, o Paulo Figueiredo, o Constantino, a Ludmilla, todas essas pessoas, elas só são criminosas aqui no Brasil, porque no resto do mundo o crime de opinião não existe. Quer dizer,
no resto do mundo onde tem democracia, né? Na China, que é admirada pelos ministros, lá existe esse crime, sim. Existe o crime de ameaçar a democracia, para quem ainda não entendeu, é qualquer pessoa que fale alguma coisa que coloque abaixo as falácias socialistas. Então, quem ameaça o socialismo, ameaça a democracia.